Provérbios capítulo 11, 24 e 25, então nós vamos ler juntos. A palavra de Deus, ela diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai Santo, obrigado por esta manhã, por esse tempo que vamos passar aqui em torno da Tua Palavra. Obrigado também pela noite, pelo sono, pela respiração. Obrigado porque enquanto nós dormimos, Tu guardavas as nossas vidas, os nossos lares. Pai, obrigado pela Tua Palavra e pela liberdade que nós temos em lê-la e refleti-la. Nesta manhã, abra o nosso entendimento, coração, fala conosco. Queremos ouvir a Tua voz. Pai, conquista-nos para Ti mesmo, conquista os nossos corações, que as nossas mentes estejam concentradas naquilo que vai ser dito. Abra os nossos ouvidos, repreende toda a ação do inimigo, que faz de tudo para que nós não conhecemos a Tua vontade naquilo que concerne a vida financeira, a nossa vida de santidade com o Senhor. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Queridos, o assunto do dízimo, ele é um assunto para muitas pessoas, existe ainda muita rejeição, existem preconceito. O que é o dízimo? O que é o dízimo? Eu creio que é a partilha do coração, partilha do trabalho, partilha dos ideais e também dos bens. Isso é dízimo. Às vezes o dízimo a gente pensa que está relacionado só em devolver 10% daquilo que o Senhor nos abençoa com 100%. Também não é isso. Eu creio que se nós fôssemos analisarmos, nós estamos naquilo que concerne ao dízimo em falta diante do Senhor. Por quê? Porque nós temos um dia de 24 horas, e se nós fôssemos tirar dessas 24 horas o dízimo que passamos diante do Senhor, nós não dizimamos o nosso tempo com o Senhor. São pouquíssimas pessoas que gozam ou usufruem de passar tempo diante do Senhor. Aquele 10% do seu tempo que Ele nos dá para passar diante dele. Agora, com relação a dinheiro, Jesus Cristo, ele foi o único homem que falou mais de dinheiro do que todos os pregadores juntos. Quando diz lá: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, está falando de dinheiro. Ele vai nos suprir. Nós vamos ver hoje, nesta manhã, que Ele nunca vai pedir nada de nós sem que primeiro Ele nos supra de tudo. Ele nos dá 100% para que a gente possa então devolver 10% e viver com 90%. E se nós formos bons administradores dos bens que Ele coloca em nossas mãos, nós podemos sim ter uma vida próspera, inclusive materialmente. Não só espiritual, mas material. Primeiro que, naquilo que concerne a dízimo, nós nunca devemos ter essa ideia de que eu vou contribuir, que Deus vai me abençoar. Deus não faz barganha com ninguém. Ele não faz troca. Dízimo, ele é uma espontaneidade, voluntariedade do coração. Então, precisamos saber que o nosso Pai não precisa de nada do nosso dinheiro. Ele é Senhor de tudo. Agora, de tudo, de todos, nós aqui precisamos de nos libertar dessa escravidão de bens terrenos. A obra da cruz, ela nos desarraigou deste mundo perverso, nos arrancou com raízes e tudo. Não somos mais deste mundo, morremos para este mundo, o mundo morreu para nós. Essa deve ser a nossa
experiência. Sabemos que só há dois senhores na Bíblia. Colossenses 2,10 fala que o diabo ele não é Senhor. Senhor é Cristo ou Mamon. Agora você quer saber qual que é o seu Senhor? E Jesus falou, nós não podemos servir a dois senhores. Agora, a quem que nós estamos servindo? A Cristo ou a Mamon? Como que nós vamos descobrir isso? É aquele que você se dedica mais, é aquele que você o serve. Estamos dedicando mais a Mamon, trabalho, ou de fato a Cristo? Temos que trabalhar sim, para ganharmos nosso dinheiro. O Senhor vai nos suprir, vai nos dar toda a capacidade para isso, mas desde que o nosso foco esteja em Cristo. Cristo tem que ser a nossa vida. Agora, dízimo, ele é obrigação? Não. Ninguém é obrigado a contribuir. Dízimo é um convite de Deus para a partilha. E convite de Deus para o cristão é obrigação. Interessante, né? Agora, se lhe custa a cada um de nós devolver o dízimo, nós não pagamos dízimo. Se paga dízimo para o diabo quem de fato não devolve ao Senhor. A gente vai ver hoje aqui como que muitas vezes a gente paga dízimo ao diabo 400%, 500%, porque nós deixamos de devolver ao Senhor apenas 10%. É muito interessante isso aqui. Será que custa para nós, irmãos, devolvermos o dízimo? Se custa, é porque nós não estamos devolvendo com amor. E dízimo, ele é uma prova de maturidade espiritual. Maturidade espiritual. A palavra fala aqui dizendo o seguinte, que a quem dá liberalmente, ou seja, generosamente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Irmãos, isso é a palavra do Senhor. Ele está dizendo aqui, quem dá liberalmente, generosamente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Agora, ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Por isso que tem muitos cristãos vivendo uma vida miserável, endividado. Aquele que de fato não é dizimista, ele paga ao diabo com juros e correções monetárias. O carro dessa pessoa sempre está na oficina, sempre está com problema de saúde e remédios. É uma coisa absurda. Ele recebe o salário ilusório, como que no sactel furado. Recebe, cadê meu salário? Sumiu. Por quê? Porque é uma moeda de samambaia, é um pão duro, é uma vareta, Então, o ímpio, ele não devolve dízimo, por isso que o salário dele é um salário ilusório. Então, abra sua Bíblia aí em Provérbios, capítulo 11, versículo 18. O César vai fazer a leitura desse versículo. Aqui vai mostrar que o salário do perverso, ou o salário do ímpio, é um salário ilusório. Provérbios, capítulo 11, verso 18. Como é que está escrito aí? O perverso recebe o salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. O salário do perverso é um salário ilusório. Trabalha, feito um louco, cansa, mas é ilusório. Mas o que semeia, presta atenção que existe uma lei da semeadura. O que semeia justiça, terá recompensa verdadeira. Aquele que foi então, teve seu coração trocado, coração que pertence ao Senhor, e nessa vida, meus irmãos, nós estamos não só naquilo que concerne a dízimo, mas nós sempre estamos semeando. Como tem sido a nossa semeadura? Pastor Cláudio, então, dízimo, ele é lei? Não, ele não é lei. Ele foi lei, mas antes dele ser lei, ele foi graça. Lá em Gênesis capítulo 14, versículo
vai dizer que Abraão deu o dízimo de tudo quanto possuía para Melquisedeque, e lá a lei não havia sido instituída. Depois o dízimo se tornou lei. Depois veio a era da graça, e hoje o dízimo não é mais lei. Dízimo é graça. Então, para a nova criatura, é um privilégio gracioso devolver ao Senhor. E uma outra coisa, então, no Novo Testamento, quanto que eu devo devolver? 10%? Se for 10%, nós não entendemos a graça. Nós vamos ver hoje aqui, nós vamos ficar encantados com aquilo que o Senhor pode fazer na sua e na minha vida. Existe uma teologia da prosperidade que essa é maligna, mas Deus, Ele quer que seus filhos sejam prósperos, inclusive materialmente. Sei que não vai dar para a gente falar tudo hoje sobre essa questão de vida financeira segundo a Bíblia, mas hoje especificamente vamos falar do primeiro aspecto, que é o dízimo. Mas a vontade do Pai também é que seus filhos sejam prósperos, mas segundo os mandamentos dele. E muitos, ele não acrescenta prosperidade financeira, porque senão nós iríamos ser corrompidos, porque o dinheiro também corrompe. Então Deus, ele sabe a medida certa. Então dízimo é privilégio. Assim como aqueles imperativos, temos que, quando ler a Bíblia, tomar muito cuidado quando existe ali alguns imperativos. Por exemplo, a palavra fala que perdoai. Quando Deus pede algo de nós, primeiro Ele nos capacita. Perdoai e sereis perdoados. Então, quando Ele manda nós perdoarmos, é porque Ele já nos perdoou e nos dá a capacidade para perdoarmos aquele que nos ofende. Quando, por exemplo, Ele fala assim, não julgueis, para que não sejais julgados, é porque todo o julgamento meu do seu pecado Ele já exerceu lá na cruz em Cristo, e nós não podemos julgar ninguém. Agora, existe um imperativo também. Queria que o irmão César lesse em Lucas capítulo 6, versículo 38. O dízimo é uma lei, mas na era da graça é uma lei do amor. Observa aqui que coisa preciosa. Lucas capítulo 6, versículo 38. Como é que diz aí, César? Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos dará, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Muito bem. Aqui dai é imperativo. Jesus está dizendo dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, socada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Por quê? Com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então percebe aqui que, queridos, que contribuir, ser um dizimista é um privilégio muito rico. Agora você não pode contribuir esperando que Deus... Não, vou contribuir para que Deus me abençoe. Não, Ele conhece o nosso coração. É aquela voluntariedade. Dai. Consequentemente, vai ser voltado para você e para mim, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Ou seja, você não vai ter falta de absolutamente nada. É precioso. Então, percebe aqui o privilégio que nós temos em sermos contribuintes, irmãos. Muitas pessoas ainda não foram libertas no seu coração sobre esse aspecto de dinheiro, porque quando a gente recebe o salário, primeira coisa, nós vamos pagar as contas, depois, se sobrar, tem o dízimo, a gente deixa por último, tem que ser primeiro, primícia, primícia, porque a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, será em pura perda. Agora, vamos caminhar aqui dentro do boletim, vamos acompanhar a leitura aí. O
próprio fato de que há cristãos disputando sobre se devem contribuir ou não, com uma miserável parcela de 10%, mostra o baixo nível de espiritualidade em que se encontram. Quanto maior for a espiritualidade de um cristão, maior será a sua liberalidade para com o dinheiro com que contribui para a causa do Evangelho ou com que alivia as necessidades das pessoas ao seu redor. Isso é encorajado mediante a certeza de que Deus vê quem dá com generosidade, mostrando-se ainda mais generoso para com aqueles que agem dessa maneira. Agora, se alguém contribuir com parcimônia, colherá parcimoniosamente. Mas se alguém contribuir com fartura, com abundância colherá. Vamos ler juntos aqui no boletim, 2 Coríntios 9,6, que diz assim: e isso afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Querido, você crê nisso que está escrito na palavra de Deus? A Bíblia diz que é uma afirmação: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Então vocês percebem que não é dízimo. Lembra que quando Zaqueu, Jesus tratou com ele na casa dele, depois que Jesus disse que houve salvação naquela casa, que esse também era um filho de Abraão, lembra o que Zaqueu disse para Jesus? Senhor, se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então imagina a fila de pessoas que se formaram ali. Estava cheio de gente ali. 40% estava devolvendo. 40%. Sei que hoje não vai dar para a gente contar aqui as experiências, não só minha, mas eu creio que se cada um de vocês falasse ou testemunhasse aqui sobre a questão dos dízimos, daquilo que Deus tem retribuído a vocês de uma forma tão generosa, ficaremos aqui hoje o dia inteiro contando testemunhos de cada um de nós, Mas, querido, nós temos que dar para ser abençoado? Não. Em Cristo Jesus nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Mas existe uma coisa muito interessante naquilo que concerne as dízimos e ofertas, porque a palavra fala de um certo devorador, que aqueles que de fato não dizimam, o devorador vai sempre visitar a casa dessas pessoas. A pessoa sempre está em farmácia, sempre está em dívida e fica pagando dízimo para o diabo, não devolvendo ao Senhor com alegria. E também não adianta, meus irmãos, a gente devolver ao Senhor por necessidade, mas tem que ter essa voluntariedade, essa alegria em contribuir, porque Deus ama quem dá com alegria. Nós somos abençoados em Cristo, mas o Senhor, Ele, na nossa vida nós não sabemos, irmãos. Você pode ter certeza de uma coisa: se você de fato não é dizimista, o devorador vai te visitar. Agora, se você nem precisa se preocupar com o devorador, porque o Senhor prometeu que repreenderia o devorador. Não, ali naquela casa não vai entrar. Abra sua Bíblia em Malaquias, no capítulo 3, versículo 11. Malaquias é o último livro aí do Antigo Testamento, capítulo 3, versículo 11. Contexto aqui: manda trazer todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Agora, para quem é dizimista, ele diz aqui no versículo 11: por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos.
Vocês estão percebendo aqui que ele está dizendo? Por vossa causa, e o contexto aqui é os dízimos, repreender ele. Você nem precisa ficar preocupado com o devorador, porque o Senhor é quem vai repreendê-lo, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, vai produzir, diz o Senhor, Senhor dos exércitos. E o que mais? Isso, todos os dizimistas são testemunho para o mundo. Olha o versículo 12. Todas as nações o chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Queridos, todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa. Deleitosa. Que precioso é isso, amados. Que maravilha. Então, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, porque é uma lei aqui, a lei da semeadura. Não só dízimos e ofertas, mas também na nossa vida diária. Nós estamos semeando a todo o tempo, estamos semeando no nosso casamento. Hoje tem muitos lares que são um verdadeiro inferno, mas se a gente for olhar lá atrás, veja o que foi semeado. De Deus não se zomba. Em Gálatas 6:7, tudo que o homem semear, isso colherá. Tudo. Então semeia. Quer ter uma vida próspera? Semeia, contribuindo para o reino, que Ele vai te dar uma abundância, uma colheita tão maravilhosa. Você vai ficar entusiasmado. Vamos aqui continuar no nosso boletim. Se entendermos realmente a palavra de Deus, com certeza a hora de contribuir será sempre um tempo de alegria. Muitos cristãos olham para as suas contribuições como uma obrigação que têm que fazer, ao invés de ser uma semente que plantam. A hora de dar deve ser o melhor momento de nossas vidas. Deus abençoa o contribuinte alegre, não o murmurador. 2 Coríntios 9:7, a Bíblia diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Queridos, que coisa mais preciosa. Deus ama a quem dá com alegria. Você tem alegria quando você contribui com dízimos e as suas ofertas? Você tem alegria no coração? Nós temos que pensar um pouco nisso. Contribuir com alegria. Quando eu recebo meu salário, primeiro 10% é para o Senhor. Você começa com 10, mas você vai terminar. Quanto mais Cristo é formado em você, você vai estar contribuindo 50%, 60%. Tem pessoas, conheço, no Brasil, que contribuem com 60%. E como Deus tem acrescentado. Quanto mais semeia, mais Deus acrescenta. E se as riquezas aumentarem, não coloca nelas o coração, porque vai aumentar mesmo. Deus, ou então podemos rasgar as escrituras sagradas, porque aquele que semeia pouco vai semear pouco, se semeia muito, vai colher muito. E a Bíblia é quem diz. Está vendo como que nós somos incrédulos? Quando eu vejo um cristão murmurando, está tão difícil, essa crise, queridos, o reino de Deus não tem crise. Ou tem crise? Que Deus, que Pai que você é. Temos esse que pode todas as coisas. Então, contribuir com alegria é muito gracioso. O apóstolo Paulo, escrevendo para os Coríntios, abra lá em 2 Coríntios capítulo 8, vamos ver de 1 a 4, aqueles irmãos, eles entenderam o que era contribuir. Então, eu penso, irmãos, aqui, que eles até brigavam entre si porque queriam contribuir, né? Eles rogavam por contribuir, porque eles sabiam que graça é você ser um contribuinte. Leia para nós aí, meu irmão, a partir do versículo 1, vamos ler até o 4. Também, irmãos, nos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque
porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Só um instante, eu queria que depois que você considerasse esse versículo 2 aqui, diante do Senhor, pensa nele, medita nele, peça a luz do Senhor sobre esse versículo aqui. Pode continuar. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Por favor, não é algo assim forçosamente. Contribuição tem que ser voluntária. Agora veja o versículo 4, que lindo que é. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Eles rogaram, não com poucos, com muitos rogos, a graça de participar da assistência aos santos, porque eles sabiam a recompensa aqui. Primeiro, que a maior bênção de um contribuinte é que ele tem alegria no coração. Coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Bem-aventurado é profundamente feliz. Todo dizimista, ele é feliz. É feliz no seu lar, porque essa alegria é um estado de graça no coração. Está muito ligado, ou seja, o nosso Senhor é Cristo. Então, quanto mais nós contribuímos, nós estamos pisando em mamão. Diz o seguinte, olha, é bom quando nós somos senhores do dinheiro, mas quando o dinheiro é nosso Senhor, aí a coisa começa a se complicar. Aí você vai, chega, quando recebe o salário, puxa, tem que contribuir. Se abre a sua carteira, você nem vai abrir para contribuir, parece que tem escorpião. Parece que tem uma cobra ali dentro que vai te picar dele. Não, deixa quieto. Então, queridos, eles pediram para Paulo com rogos a graça de participar da assistência aos santos. Isso é maravilhoso. Todo contribuinte que contribui alegre, com liberdade, é muito abençoado, é feliz, não fica preso com coisas, não vai ter problema de crises financeiras, ainda que existem muitas crises neste mundo. Não somos deste mundo, estamos neste mundo, mas os nossos recursos são celestiais e não mundanos. Tudo vem do Pai para nós, tudo, absolutamente tudo, Então vamos continuar aqui. Então, a nossa contribuição tem que ser com alegria, porque Deus ama a quem dá com alegria. Se você vai ao banco colocar dinheiro em sua conta corrente, você vai alegre ou murmurando? Quando colocamos nosso dinheiro no banco dos céus, o depositamos em um banco que é maior do que qualquer outro banco que esse mundo já teve. Colocamos nosso dinheiro em um banco que tem a melhor garantia do que qualquer outro banco neste mundo. Nossa conta corrente no banco dos céus é avalizada pela palavra de Deus. Podemos acreditar nele? A palavra de Deus nos diz, vez após vez, que se dermos generosamente, receberemos da mesma forma. Quando entendemos isso perfeitamente e acreditamos de todo o nosso coração, estaremos muito alegres quando contribuímos. Sabe por quê? Vamos ler junto aqui 2 Coríntios 9, versículo 8. Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Queridos, outro texto, estamos analisando 2 Coríntios 9, 6, 7, e agora chegamos no versículo 8. Semear muito vai colher muito, e aqui fala que Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, olha que coisa linda, a palavra de Deus, nós temos que observar os detalhes, irmãos, tendo sempre em tudo, não vai te faltar nada, absolutamente nada, se for de fato alguém que semeia para o reino. Tendo sempre em tudo ampla suficiência, porque vem dele, e no dono do ouro e da prata, a fim de que,
sempre em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Você conhece aquele texto de Efésios 3:20? Você conhece bem aquele texto que diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Agora, esse Deus e Pai, que tem todo o poder, está dizendo que quando semeamos para o reino com alegria, vamos ter sempre em tudo, aqui você pode colocar tudo, ampla suficiência, você vai superabundar em toda boa obra. Queridos, os irmãos lá de Coríntios, eles chegaram ao ponto de contribuir, não em abundância, mas eles contribuíam superabundantemente. Vamos ler de novo o texto lá? 2 Coríntios capítulo 8, vamos ler agora do versículo 5, do 5 ao 7. 2 Coríntios capítulo 8, de 5 a 7. Pode ler. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Presta atenção que aqui é dízimo não só financeiramente, mas também a eles mesmos. Eu lembro uma vez, em culto, tinha um homem que mudou de uma cidade, foi para aquela igreja. Naquela época traziam, além do dinheiro, traziam ofertas, traziam mantimentos. A igreja fazia cestas básicas e distribuíam para os pobres. É interessante que aquela cena foi assim meio estranha, porque o homem ele tinha mudado para aquela cidade, não tinha arrumado trabalho, e na hora da contribuição, o pessoal contribuiu, ele foi lá e sentou dentro do cesto. Eu estou me oferecendo a Deus, ao meu Pai. Eu não tenho nada, mas estou oferecendo-me a Ele para a sua obra. No outro dia, esse homem arrumou um trabalho muito bom, cresceu. Resumindo, ele foi até chegar gerente de um banco, mas ele voluntariamente se dispôs, primeiro a mim, e depois ele foi um contribuinte maravilhoso e cresceu. Os filhos bem-sucedidos. Nós temos que ensinar também as nossas crianças a contribuírem, percebe? Porque nós temos que deixar uma igreja para eles e ensinar os princípios da palavra de Deus, né? Hoje a gente vê que esses pregadores picaretas, eles ficam pedindo dinheiro, metendo a mão no bolso do povo, uma ladoagem terrível, todos bem engravatados, mas a Bíblia diz que não é assim que se deve contribuir. Nós sabemos pela palavra de Deus a maneira adequada. Contribuir com uma alegria, tem que ser voluntário, tem que ser de fato algo assim que não só o dinheiro, mas a nós mesmos, ao Senhor. Eis-me aqui, Pai. Pode continuar, versículo 6. Que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Presta atenção no versículo 7 agora. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé, na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Nessa graça que está se referindo lá no contexto da contribuição. Eles abundavam em tudo. A nova criatura que semeia para o reino tem alegria em tudo. Não falta absolutamente nada. Tem tribulação? Vai ter tribulação. Mas no meio da tribulação nós podemos ter alegria. Isso ele diz na palavra dele. Então, cristãos maduros crescem. Isso é precioso demais. Então, Deus pode fazer abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundância em toda boa obra, essa que nós acabamos de ler aqui. Nosso Pai Celestial não quer que sejamos fracassos financeiros. Assim como os filhos neste mundo são reflexos de seus pais,
Assim nós cristãos devemos ser um reflexo de Deus. Ele quer que o mundo veja cristãos prósperos, alegres e amorosos. Claro, isso aqui é tão claro que... Mas como assim, pastor? Que está pregando doutrina de prosperidade? Não. Deus quer que nós também sejamos prósperos. Vamos ler aquele texto, lá em 3 João, versículo 2. 3 João, versículo 2. Muito claro esse texto, que o Pai não quer tão somente a nossa prosperidade espiritual, mas Ele também tem preocupação que nós sejamos prósperos financeiramente. Olha que interessante aqui, 3 João, o versículo 2. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, o voto dele aqui era por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, Deus quer que nós sejamos prósperos, sim, financeiramente, desde que nós sejamos donos do dinheiro. Agora, quando o dinheiro é seu dono, aí você vai sofrer muito na mão desse Deus moeda, desse Deus dinheiro, né? Que Ele é o Senhor na vida de muita gente. Nós cristãos devemos ser um grande testemunho para o mundo. Se nosso Deus foi capaz de nos dar seu único filho, por que então Ele vai nos negar qualquer outra coisa? Ele já nos deu o melhor, que é Cristo. Faz sentido crer que Deus recusará em nos dar o restante? Vamos ler juntos Romanos 8, versículo 32, que diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Preste atenção. Se Deus não poupou seu único filho, seu filho amado, e entregou por todos nós, aí Paulo faz uma pergunta: porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele vai dar. Então, eu queria parecer muito com meu Pai Celestial, seja um doador, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. O que Deus pede de nós, irmãos? Nós sejamos, aliás, dízimo é o único lugar que nós podemos ser fiéis, é nos dízimos e nas ofertas. E aqueles que não são fiéis nos dízimos e ofertas são ladrões, diz a Bíblia lá em Malaquias, no capítulo 3, versículo 8 e 9, né? São ladrões, né? Então, amados, porventura não nos dará com ele todas as coisas? Amados, todo filho de Deus se compraz na palavra dele, tem prazer na palavra dele. Aqui existem uma multidão de versículos que aponta para este fato aqui. Nós vamos ter alegria, que vamos ser próximos, se formos de fato contribuintes, fiéis e contribuindo com alegria. Abra a sua Bíblia no Salmo 112. Salmo 112, os 3 primeiros versículos. 112, de 1 a 3. Salmo 112, de 1 a 3. Como é que está escrito aí? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Percebe aqui? Que coisa mais preciosa. Feliz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Se teme, o obedece. A sua descendência vai ser poderosa na terra. Na terra, aqui, será abençoada a geração do justo. Na sua casa há prosperidade e riqueza. Prosperidade envolvendo aqui no aspecto espiritual e riqueza no aspecto material. E a justiça vai permanecer para sempre.
Aí você vai dizer o seguinte: mas, pastor Cláudio, e essas crises que estamos enfrentando? E quando vier, por exemplo, nós não gostamos muito de ouvir más notícias. Vai subir o combustível, e tem ainda muitos filhos de Deus que ficam temerosos com isso. Não temos que temer más notícias, porque a nossa suficiência não vem de governo, não vem de homens, vem do Senhor. Leia para nós aí o versículo 7. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme e confiante no Senhor. Queridos, nós não temos que ficar com medo de más notícias. Vai subir o combustível, vai subir isso. Pode subir, a nossa suficiência vem dele, vem do Senhor. Percebe? Então, agora, quem de fato não é um contribuinte fiel, é filho de Deus, é filho, é abençoado em Cristo, é abençoado, mas vai pagar dízimo para o diabo, 400%, 500%, vai ficar endividado. Misericórdia. O carro sempre, até carro novo, fica sempre furando o pneu, dando trabalho, tem que gastar, bate, rela, é um negócio. Devorador vem, porque é bíblico, nós vemos isso dentro da palavra de Deus, né? E outra coisa, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Nós não vamos ler, mas depois vocês leem aquele 2 Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 11: riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, e não há quem lhe possa resistir. Temos um Pai que é soberano, domina sobre tudo, que cuida de fio de cabelo na nossa cabeça, cuida de tudo. Imagina de nós. Vamos continuar aqui. Quando Deus nos incluiu em Cristo, foi para nós morrermos para o pecado e ganharmos a sua vida pela ressurreição, com a finalidade de sermos seus filhos de uma vez por todas. A partir desse fato, nosso Pai quer que tenhamos dinheiro, mas Ele não quer que o dinheiro nos tenha. Ele deseja que sejamos senhor do dinheiro e não que o dinheiro seja nosso senhor. Vemos que todas as pessoas que prosperam pelo sistema do mundo têm problemas familiares como divórcio, crianças prejudicadas, adultério, etc. Outros experimentam problemas graves quando se aproxima da morte e ponderam sobre seus bens terrenos, porque será motivo de brigas entre herdeiros egoístas. Outros descobrirão que, usando os gastos para a obtenção das riquezas, lhes trouxeram pressão alta, úlceras, doenças do coração ou outras enfermidades. Todos que prosperam por métodos diferentes da palavra de Deus descobrirão cedo ou tarde que a mesma se tornou em maldição. Vamos ler esses dois textos de Provérbios 1:32 e 15:6, que diz assim: porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há preparação. Está vendo aqui a diferença? Daqueles que são prósperos segundo os padrões divinos pela palavra, e aqueles que que são prósperos. Mas há sempre perturbação, eles não dormem, ficam preocupados, não descansam. E aquela briga toda é aquele, talvez estava conversando com o médico, falando do evangelho para ele: olha, pastor Cláudio, eu respeito muito, acho até interessante a forma que você prega, mas eu tenho um idealismo, eu tenho um conceito diferente. Olha, eu não ajudo ninguém, porque para mim ser um médico hoje, eu tive que lutar bastante, eu tive que estudar, eu tive que me esforçar, então hoje eu tenho essas riquezas porque eu tenho esses méritos. Você está tão enganado. Eu pedi para ele: você leia a sua Bíblia depois. Vamos ver esse texto, eu acho muito interessante. Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 e 18. E o homem acha que ele estava achando que ele era o cara, que ele lutou, que ele venceu, que ele fez tudo. Eu falei: meu amigo, você é uma moleca de samambaia, você é um avarento, eu não falei isso, mas pensei, você é um chauvinista.
Você é um mau agradecido, porque o porco, quando você vai dar comida para ele não olha para cima, fica ali no coxo ali, entendeu? Eu fiz, eu conquistei, eu lutei, hoje eu tenho riquezas porque eu me esforcei. Mentira! Tudo depende do Senhor. Deuteronômio 8, versículo 17 e 18. Como é que está escrito aí? Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor Deus, que é Ele que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança, e sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, nunca pensa que é a tua força, o poder do teu braço que adquiriu essas riquezas. Não. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus. Agora aqui, o mundo tem que lembrar que é Deus quem faz isso. Mas para nós, irmãos, esse é Deus de todo mundo. Mas para nós, Ele é o nosso Pai. Ele cuida de cada um de nós. É diferente. Ele é nosso Deus, mas também Ele é o nosso Pai. Agora aqui, a palavra fala que a prosperidade dos loucos os destruirá. Na casa do justo há grande tesouro. Esse grande tesouro aqui é Cristo. Mas na renda dos perversos há perturbação. Queridos, o ímpio, ele não tem descanso. Ele pode ser rico, ele pode ser pobre, ele não tem descanso, nem mesmo quando ele dorme. Vou mostrar para vocês um princípio aqui muito interessante. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 2. Eclesiastes, capítulo 2. Vamos ler o versículo 23. Eclesiastes 2, verso 23. Lê para nós, irmão. Porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. O ímpio, ele não tem descanso. Trabalha, mas chega à noite. Agora é diferente do Filho de Deus. Você vai na tua casa à noite, você ora, lê a palavra com a sua família, coloca a face no travesseiro, você dorme tranquilo. Porque logo a gente pega no sono, porque o Senhor nos faz repousar com segurança. Agora, veja o versículo 24. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. 25. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Presta atenção. Então, presta atenção que olha o que Deus faz. Nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão do Pai. Pois separado deste de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Agora, o que é mais interessante aqui, aqueles que são dizimistas, Deus faz os ímpios trabalharem para dar para aquele que agrada ao Senhor. É o versículo 26 aí. Olha que versículo precioso. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Aleluia, irmãos, que precioso! Deus, ele dá sabedoria, dá conhecimento, prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que o pecador ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Você consegue crer nisso, irmão? Consegue crer nessa preciosidade? Nosso Pai é um Pai maravilhoso. Ele coloca em nós essa sabedoria. De que maneira? Todos aqueles que são dizimistas, fiéis, Deus sempre vai abrir as portas, vai colocar uma motivação no seu coração. Se está lá uma empresa, aquela empresa vai prosperar, ele vai ser promovido, o salário vai aumentar. Agora tem que contribuir com alegria, prazerosamente.
Se não for isso, quando tem murmuração, pode esquecer. Você não vai ser de fato abençoado. Vamos continuar aqui. Deus quer que plantemos dando dinheiro, não para o seu benefício, mas para o nosso benefício. Contribuição não é para o benefício de Deus, não é para o teu e o meu benefício. Eu gostaria de dar. Muitas pessoas dizem: eu gostaria de dar, mas não tenho nada. Isso não é verdade. Deus dá a todos nós uma semente para começar. E quando plantarmos essa semente, Ele a multiplicará de tal maneira que sempre teremos semente para plantar. Vamos ler aqui 2 Coríntios 9, 10 e 11. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os vossos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Então, olha aqui, Deus nunca vai pedir nada se primeiro Ele não nos dá. Aquele que dá a semente ao que semeia, dá uma semente. Só que muitos comem a semente. E como que vai ter prosperidade se ele come essa semente? Não confia. Você tem que aprender a ler, a procurar saber aquelas histórias de George Miller, que sustentava mais de 2.000 crianças. Ele era um dizimista fiel. Aquele Colgate tem tantas histórias, não vai dar para me contar aqui as histórias, as experiências que a gente sabe de outras pessoas, que nós também vivenciamos dia a dia. Deus é tão bom, amados, que estava uma vez fazendo um estudo, de repente eu bati a minha mão assim e quebrei o meu relógio. Puxa vida, era um reloginho assim, paraguaio, mas eu gostava dele, gostava de ver a hora. Falei, puxa vida, era uma quarta-feira, e para mim ver a hora agora? Fiz o estudo, orei, fui para a igreja, sentei, o irmão bateu assim: Pastor Cláudio, eu quero te dar um relógio de presente. Relógio bom, foi meu pai, deu para mim. Você acha que isso é por acaso? Será que foi coincidência? Claro que não. Tem tantas outras coisas que daria para a gente enumerar aqui. Uma vez estava lá em São José do Rio Preto, meu carro ele começou a dar um probleminha ali no escape. O mecânico olhou e falou: Pastor Cláudio, teu carro daqui agora vai começar a fumar, que vai fundir o motor. Eu já fiquei preocupado. Como assim? Não, mas leva no mecânico, ele vai dar uma verificada. Levei no mecânico, falou: olha, não, mas dá para andar mais uns 60 mil quilômetros ainda, não está nem fumando ainda, mas tinha aquilo me deixou inquieto. Chamei minha esposa e falei: vamos ver quanto custa para fazer o motor desse carro completo? Vamos. Ficou lá um quantia de dinheiro. No outro dia ligou um irmão para mim de fora: Pastor Cláudio, está tudo bem? Tudo bem? Começamos a conversar, e daí, como é que estão as coisas? E ele falou: teu carro tá bom? Meu irmão veio para fazer o motor dele. Por favor, me passa o nome da sua conta que eu já vou mandar o dinheiro já. Olha só, você acha que é coincidência isso? Queridos, não nos tem faltado nada. Ele nos abençoa mais do que a gente merece. E Tiago, no nosso guarda-roupa, a gente pode escolher camisa, sapatos, meia. Gente, o que te falta? Se falta, porque você não é um dizimista fiel. Queridos, Ele dá semente, então não coma semente, semeia. Ele também suprirá, aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo. Enriquecendo-vos em tudo, em tudo, em tudo. Espiritual e também material. Agora nós devemos buscar aqui uma teologia de prosperidade. Não é isso que ele está dizendo. Mas muitos também, Deus não dá riquezas materiais,
porque se der, as riquezas vai te corromper. Então ele, medida certa, né? Tem aquelas pessoas que pensam assim, né? Puxa vida, Deus ele não se importa, igual muitos aí jornalistas estão dizendo que Deus não se importa, é a lei da natureza. Não, é a lei da semeadura. Deus tem o controle da natureza também, de tudo. Você acha que alguns irmãos, nós temos conversado bastante, e alguns irmãos que têm lavouras, a gente tem orientado esses irmãos a buscar o Senhor, a depender do Senhor. Antigamente, as pessoas plantavam, semeavam, e não chovia, sabe o que eles faziam? Ainda que eram pessoas ímpias, eles rezavam, oravam da maneira deles, e Deus derramava chuva. Hoje, se não chove, vamos fazer irrigação, vamos adubar, vamos colocar calcário, não estão dependendo do Senhor. Agora, aqueles que plantam e dependem do Senhor, semeia e depende do Senhor, Ele abençoa. O Senhor não esqueceu este mundo à deriva. Abra a sua Bíblia, nos Salmos 65, vamos ler aqui, irmãos, de 9 a 13. Salmos 65, de 9 a 13. Olha que Pai maravilhoso nós temos aqui. A partir do versículo 9, irmão. Tu visitas a terra e as regas. Tu as enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões, regando-lhes os sulcos, aplanando-lhes as leivas. Tu amoleces com chuviscos e lhes abençoa a produção. Coroas o ano da tua bondade. As tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se reveste os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Queridos, a palavra fala que ele visita essa terra. Aquele que trabalha com lavoura, que depende do Senhor, sabe que ele vai visitar a terra. Peça a ele enriquece copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água, e às vezes ele retém as suas águas, porque existe um povo que acha que sabe, que tem força, que é egoísta, e vamos aqui dar, mas não poderia ser tão prósperos, mas não depende do Senhor, né? Então, ele dá semente, pão. Ele dá semente, mas se essa semente aqui vai ser o meu alimento, querido. Olha aqui, aquele que dá semente, quem que dá semente? É Deus. Dá semente para você semear, e pão para alimento. Também suprirá e aumentará a vossa sementeira, multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo. Para quê? Para que você depois possa contribuir generosamente, com liberalidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. O problema é que quando Deus dá semente, muitos comem a semente, né? Então, recebe o salário, as outras coisas, dízimo por último. Não é assim, você está comendo a tua semente, né? O nosso Deus não faz negócio com ninguém, embora muitos andam dizendo por aí que você precisa se sacrificar dando o seu dinheiro para ser abençoado, e isso é um tremendo absurdo. Deus nunca pede isso, porque Ele, em primeiro lugar, nos enche com suas bênçãos, ou seja, Ele nos abençoa com 100%, para que depois nós venhamos a lhe devolver tão somente 10% daquilo que já fomos abençoados. Deus nunca pede algo de nós sem que primeiro não venha suprir e dar condições para realizar aquilo que Ele mesmo pediu. Se Deus pede de nós 10%, é porque Ele nos abençoou com 100%. O texto que vamos ler juntos deixa isso muito claro. Deuteronômio 16, 17 diz assim: cada um
oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Como é que você vai devolver? Segundo o que Ele te abençoou. Agora eu vou dizimar para ser abençoado. Ele não está dizendo isso. Primeiro você vai ser abençoado, para depois você devolver 10%. E se você come a semente, você vai pagar dízimo. Você não vai devolver. Você vai pagar dízimo para o diabo com juros e correções monetárias. Recebi meu salário. Cadê? Sumiu. Saquetel furado. Isso é muito triste. Tem muitos crentes que são os moleques de Samambaia. São pão duro. Não é assim? Queridos, 2 Coríntios 5,18 fala que tudo provém de Deus. E neste caminho da contribuição, o caminho da cruz, Ele vai nos dar tudo. Quer ver? Vamos ler um texto lá em 2 Pedro 1, versículo 3. 2 Pedro 1, verso 3. Esse texto é tão precioso. Queridos, que texto lindo esse texto aqui. Que vai dizer que você não vai ter falta de nada. Ele vai suprir você em tudo. Versículo 3. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Pode ler. Visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas graça todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Amados, e o que mais? Olha o versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Essas preciosas promessas aqui, porque teve um preço. Preciosas, o preço foi muito alto. Foi de Cristo lá naquela cruz, porque Ele se fez pobre para que nós tornássemos ricos. Ricos em tudo, em todo dom, e também na questão da prosperidade. Mas aqui envolve também a nossa responsabilidade de sermos contribuintes e contribuir com alegria. Então, cada um oferecerá na proporção em que possa dar. De que forma? Segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Ele não vai pedir se primeiro Ele não nos suprir. Entende? Então não tem desculpa para ninguém. Deus não quer nossas sobras. Qualquer coisa que fica depois que pagamos nossas contas, Deus não quer nossas sobras, qualquer coisa que fique depois que pagamos nossas contas. Ele quer as primícias, os primeiros 10% de nossa renda. Quando fazemos isso de forma contínua, Deus proverá abundantemente para nós, porque Ele é fiel em toda a sua palavra. Vamos ler Provérbios 3, 9 e 10, que diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Queridos, está claro esse texto aqui para nós? Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Recebeu o salário? Primeiro de tudo, para o Senhor. Considere Ele, coloque em primeiro lugar. Esse é o Senhor. Para Ele, para o avanço do reino aqui na face da terra. Muito bem, e depois, com toda a tua renda, lá em casa se entra R$1, a gente separa dízimo. Aliás, para a glória de Deus, eu tenho contribuído muito mais do que nós temos recebido. Honra com as primícias de toda a tua renda. Não para aqui, tem um ponto e vírgula. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Está vendo como nosso Pai é generoso, irmãos? Está vendo como nós somos tão munhecas, tão avarentos, né? O dia que a gente descobriu o segredo de contribuir,
a gente vai ser muito feliz. Feliz, sempre vai ter sobra no teu bolso. Você vai ser um bom administrador. Sei que tem muita gente que precisa de buscar diante do Senhor sabedoria para administrar suas finanças. Tem muitos crentes aí que é cabeça dura, cabeça oca. Senhor, me dá sabedoria para que eu administre as tuas finanças. Ele vai me dar sabedoria. De repente, olha, tem uma palestra lá sobre finanças. Vai assistir, você vai aprender. Nós temos que aprender sempre, todos os dias, ainda mais neste mundo. Estamos dando palestra nos colégios lá em Cidrolândia. Os alunos de terceiro ano, que vai entrar na faculdade, 80% não sabem qual o caminho seguir. Já pensou? Todos perdidos? Isso é o Brasil do futuro, né? Vamos continuar. Também podemos ver claramente que Deus é a fonte de toda a riqueza. 1 Crônicas 29:12, a palavra de Deus diz assim: riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Olha só, riquezas e glória vêm dele. Ele domina sobre tudo, irmãos, tudo. Na mão dele há força e poder. Com ele está o engrandecer e a tudo dar força. Leia depois todo esse capítulo. Você vai aprender muitas coisas sobre contribuição. Que Davi diz: quem sou eu, quem é meu povo, para que nós voluntariamente dessemos a ti? Então nós recebemos tudo de ti e das tuas mãos nós devolvemos. E veja quão próspero foi aquele povo. Agora, se nós de fato não somos bons contribuintes, nós somos ladrões. Vamos ler esse texto aqui, Malaquias, capítulo 3, de 8 a 10. Onde que você pode ser um ladrão aqui? Às vezes não está nem sabendo. Malaquias 3. Primeiro ele começa fazendo aqui duas perguntas, depois ele responde. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: e que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Bênção sem medida, não dá para medir. É ainda mais vindo de cima do Pai. Misericórdia. Dízimos e ofertas são melhores do que qualquer outro investimento que esse mundo pode oferecer. As leis de Deus, os dízimos e ofertas, são muito mais precisas e certas do que as leis financeiras do mundo. Se cremos em sua palavra, podemos estar certos de que nenhum problema financeiro na face da terra poderá nos derrotar, e também experimentaremos a alegria em contribuir, porque todo dizimista é feliz, ele é alegre, porque não tem falta de nada. Vamos ver aqui, Atos, último texto, 20, versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é esperto socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. O que é mais bem-aventurado? É dar do que receber. Então, amados, essa questão de dízimos e ofertas, quem dá liberalmente, voluntariamente, generosamente, se lhe acrescenta mais e mais. Faça a prova nisso no seu coração, e quando for devolver, devolva com alegria. Você nunca vai ter falta de nada. Amém? Vamos orar. Pai, te damos graças porque o Senhor nos doou o que o Senhor tinha de melhor.
O Senhor nos doou o teu tudo que é Cristo. Pai, agora nos toque em nossos corações e faz de nós contribuintes para o teu reino. Abençoa, Pai, essa comunidade, os irmãos, para que aqueles que estão na administração, Pai, possam fazê-lo com sabedoria, com santidade e graça, para que, através desse grupo de irmãos, ainda que seja pequeno, toda essa capital possa de fato conhecer este Evangelho maravilhoso que liberta. Obrigado, Pai, porque nós podemos hoje, com aquilo que o Senhor nos deu, devolver a Ti. O Senhor tem nos abençoado com tantas bênçãos, ó Pai, com saúde, com lar, com filhos, com netos. O Senhor tem nos dado esse privilégio de nos reunirmos com liberdade para louvar e ouvir a Tua palavra. Continue, Pai, nos suprindo, nos dando um coração voluntário para que possamos, ó Pai, devolver aquilo que Te pertence com alegria, porque Tu amas a quem contribui com alegria. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.